Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês hoje à noite. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com os amados irmãos e poder estudar um pouco da palavra do Senhor. E eu espero que essa palavra que eu vou trazer hoje à noite para vocês possa tocar profundamente seu coração e possa trazer o renovo espiritual para a sua vida. Amém? Então eu queria que você pudesse abrir juntamente comigo a palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 1, capítulo 1 de Josué. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 9. Então, livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te apartes nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Meus irmãos, Josué, como diz a própria palavra, era um auxiliar de Moisés. Moisés foi o homem que Deus levantou para tirar o povo do cativeiro egípcio. E durante 40 anos, peregrinando pelo deserto, sendo conduzido por Moisés, chegam agora diante da terra que Deus havia prometido que lhes daria. Moisés não chegou a entrar na terra prometida. O Senhor o trouxe para si. Mas aí ele chega para Josué, o auxiliar de Moisés, e disse: Josué, agora é a sua vez. Agora é contigo. E passa o bastão e a responsabilidade, então, para que Josué conduzisse o povo para entrar na terra prometida. A terra que o Senhor havia jurado aos pais que lhes daria. E agora Josué tinha ali, então, a responsabilidade de conduzir o povo a entrar na terra prometida. Depois de todo o tempo que eles estavam peregrinando pelo deserto. Mas, diante de Josué, havia também um grande obstáculo, uma grande barreira, né? Que era o Rio Jordão. Ele tinha que atravessar o Rio Jordão com todo aquele povo para poder, então, herdar a terra que o Senhor lhe já havia prometido.
Mas como então atravessar o Rio Jordão? De acordo com o capítulo 3 de Josué, lá no versículo 15, nós vamos poder perceber que o Rio Jordão estava cheio, transbordando, que naquela época não tinha como Josué construir uma canoa ou uma ponte para atravessar todo o povo até a terra prometida. O que fazer então? Que grande obstáculo, que grande barreira tinha Josué à sua frente. Isso me faz lembrar e me faz enxergar que muitas vezes nós também temos alguns obstáculos, algumas barreiras, algumas dificuldades na nossa vida. Não é verdade? Todos nós enfrentamos dificuldades. O grande desafio e a grande dificuldade é como vamos atravessar o nosso Jordão? Como vamos enfrentar as nossas dificuldades? Como vamos enfrentar os nossos desafios? Josué estava ali agora diante de um grande desafio: atravessar o Jordão, sem canoa, sem barco, sem ponte, sem nada. Como fazer? De que maneira fazer? Observe que era um grande desafio que ele tinha em sua frente. Muitas vezes, meus amados, nós, como humanos que somos, nós temos a tendência de focar mais os nossos olhos na dificuldade que estamos passando, no problema que estamos atravessando, no tamanho, muitas vezes, do problema ou da dificuldade, e nos esquecemos de olhar para Deus. Né? Então, as dificuldades, os problemas que nos sobrevêm, essas situações que vêm sobre as nossas vidas, é exatamente o ponto onde nós vamos aprender a desenvolver a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. É na crise que nós aprendemos a depositar a nossa fé no Senhor. É nas crises que nós aprendemos a confiar no Senhor. Né? É justamente no momento de crise, nos problemas que nós temos, que aprendemos a confiar no Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para atravessar o nosso Jordão é olhar para o Senhor nosso Deus. Não é olhar para o problema, para a dificuldade que nós estamos passando. Não, não é. Essa é a nossa tendência natural como humanos. Mas é olhar para o Senhor. Como nos ensina Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Cristo, nós não vamos olhar os problemas que estão nos cercando, nem o tamanho deles. E com certeza nós não vamos ficar temerosos, porque o nosso olhar está fito em Cristo Jesus, está firmado nele. E quando nós olhamos para ele, para Cristo Jesus, nós vamos receber dele a força necessária para vencermos as dificuldades e os obstáculos. E nós temos vivido, enquanto Brasil, enquanto mundo, ainda estamos vivendo reflexos de uma grande crise com toda essa pandemia que tem se alastrado aí há quase 2 anos, na verdade. Estamos chegando aí em alguns sinais de positividade com a crescente vacinação das pessoas. Mas essa crise ela tem, infelizmente, afetado muitas pessoas, afetado igrejas. Igrejas fecharam portas, algumas igrejas tiveram que fechar suas portas. Empresas faliram, fecharam suas portas. Quem tinha seu trabalho assegurado, infelizmente, perdeu seu emprego. Né? Então, são várias coisas que têm acontecido. São crises que o Brasil como um todo tem enfrentado nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos aí. Mas o que fazer diante disso? Como agir? E muitas pessoas têm se sentido temerosas, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas, meu querido, meus irmãos, nós temos que olhar para Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer,
é olhar para o Senhor, não olhar para as dificuldades ou para os problemas. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Então não é focar na dificuldade ou no problema, mas é focar em Cristo, é olhar para Ele. Olhando para o Senhor que nós vamos então conseguir vencer as dificuldades e os problemas da nossa vida, né? Na verdade, a mola propulsora da igreja, da nossa vida, é a fé. É ela que nos motiva, é ela que nos impulsiona a vencermos. A vencermos. Segunda coisa, olha o versículo 2 desse capítulo 1. Olha a ordem objetiva que Deus deu a Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora. Deus não disse, olha, Josué, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a uma semana, você vai se preparando aí que eu vou fazer com que você atravesse esse Jordão e herda a terra que eu lhe prometi. Não. Deus foi bem claro. Levante-se agora. Né? Ou seja, haja, tome uma atitude já, agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Não espere para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. É mais ou menos isso que Deus está dizendo, irmão. Josué, levante-se já, agora, e passe esse Jordão. Ou seja, decida-se, tome uma atitude na sua vida. Haja, trabalhe, faça algo. Não fique temeroso com a dificuldade, mas haja, trabalhe, faça a sua parte. Não há colheita sem semeadura. Não há como você ter resultados de alguma coisa se você não investir, se você não tiver os recursos necessários para investir. Não há como você colher se você não semear. Então é necessário fazer alguma coisa, é necessário agir para que as coisas aconteçam. Foi isso que Deus disse para Josué: levante-se agora e atravesse esse Jordão. Vá, faça alguma coisa. Né? Então nós precisamos agir. Sem agir, se nós não agirmos, como vamos alcançar? Como nós vamos chegar em algum lugar se nós estivermos parados? Né? Aqueles que não creram quando Moisés tirou o povo do cativeiro egípcio, aqueles que apenas murmuraram durante o caminho, durante os 40 anos de peregrinação, os que murmuravam e reclamavam, aqueles que não creram, foram ficando pelo caminho, foram morrendo pelo deserto, e nenhum deles entrou na terra prometida. Ou seja, enquanto reclamarmos, enquanto murmurarmos e não crermos, ou seja, enquanto ficarmos parados, sem crer, só murmurando, não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos conseguir atravessar o Jordão, não vamos conseguir vencer o obstáculo, a barreira, enquanto ficarmos de braços cruzados. Terceiro, querido, todos nós temos um propósito. Deus tem propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. De cada um de nós Ele tem um propósito. Você já parou para pensar e perceber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem esperado de você? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual o papel que você precisa desempenhar no ministério, na obra, para que a igreja, o corpo de Cristo possa crescer e se desenvolver? Então, Deus tem propósito em cada um, para cada um de nós. O propósito que Deus tinha para com Moisés era tirar o povo do cativeiro egípcio e conduzir o povo até a terra prometida.
O propósito que Deus tinha com Josué era fazer o povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. O propósito que Deus tinha com João Batista era preparar o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você está correspondendo a esse propósito que Deus tem colocado na sua vida? Todos nós temos um propósito para com Deus, e Deus tem um propósito para cada um de nós. Precisamos saber e desenvolver esse propósito que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente possa alcançar a vitória em Cristo, a gente possa ultrapassar as barreiras e as dificuldades que temos diante de cada um de nós. Quarto, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, para que a gente possa atravessar o Jordão da nossa vida, é preciso a gente ter coragem, é preciso a gente ter ânimo. E se há algo que tem acontecido com muitas pessoas, é exatamente a falta de ânimo, a falta de coragem. Isso é o que mais tem acontecido na vida de muitas pessoas. Tem se sentido cansadas, fracas e desanimadas. Perceba que nos versículos 6, 7 e 9, nos levam a entender que Deus não gosta do desânimo, né? Olha só, versículo 6 do capítulo 1 de Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. E o verso 8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, né? Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né? Levanta-te, esforça-te, tenha bom ânimo. Percebemos que Deus não gosta do desânimo, né? Por 3 vezes ele disse para Josué: olha, tenha bom ânimo, se esforce, vá, prossiga, seja forte, seja corajoso, tenha ânimo. Portanto, nós precisamos desenvolver ânimo na nossa vida, né? Ter ânimo e ter coragem também, certo? E não há como a gente desenvolver coragem e ânimo se a gente não desenvolver o ato de ler, de estudar, de meditar na palavra, como diz lá no versículo 8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, e medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Meditar dia e noite, ou seja, continuamente ler, estudar, buscar se aprimorar cada vez mais na palavra, para que a gente possa desenvolver a nossa fé, a coragem e o ânimo. Quanto mais nós lemos e nós vermos, portanto, é o estudo, é a meditação da palavra que vai fazer com que nós tenhamos coragem, que vai fazer a gente desenvolver a nossa fé, o nosso ânimo no Senhor. Por isso a exortação de Deus para Josué foi: medite nessa palavra dia e noite. Assim também nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. E através da meditação da palavra, vamos nos encorajarmos ao vermos grandes exemplos de homens de Deus que, mesmo em meio às suas dificuldades, atravessaram as barreiras, os problemas, confiando no Senhor. Assim também nós desenvolvemos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, e com certeza essa coragem vai nos motivar a vencermos as dificuldades e atravessarmos o nosso Jordão. Lá no capítulo 3 nós vamos ver, aqui em Josué, que aquele povo atravessou o Jordão da mesma forma como atravessaram o Mar Vermelho, em terra seca. Quando os sacerdotes que estavam levando a arca
tocaram seus pés no Jordão, as águas pararam de correr e todo o povo atravessou aquele grande rio Jordão em terra seca. Por quê? Porque Deus provê os meios. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós focamos o nosso olhar em Cristo e agirmos como Ele nos pede para que nós tenhamos que agir, Ele vem com a providência sobre nossas vidas. Assim como Ele agiu na vida de Josué e entrou com a providência na vida de Josué, o Senhor também vem com a sua providência sobre nossas vidas. Nós não podemos ficar parados, nós temos que agir, nós temos que confiar, nós temos que desenvolver a nossa fé no Senhor e essa coragem de ir à luta, de lutarmos em favor do Senhor. Portanto, eu não sei qual é o problema que você talvez esteja passando ou enfrentando. Não sei se diante de você existe alguma dificuldade, algum rio, algum Jordão esteja diante de você. Mas saiba que você pode vencer, que você pode passar esse Jordão e chegar do outro lado como um vitorioso. Basta você crer, basta você fitar os seus olhos em Cristo Jesus e desenvolver a fé, a coragem, através da leitura, da meditação e da confiança nesse Deus que pode todas as coisas. Bom, para encerrarmos, eu queria mais uma vez ler o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Queridos, se nós queremos atravessar as nossas dificuldades, nós temos que olhar para o Senhor, meditar na sua palavra, falar com Deus, orar, ler, agir, dar o nosso passo de fé e a consequência é exatamente isso aqui. O Senhor estará conosco por onde quer que nós andemos. Assim como Ele esteve com Josué e com tantos outros, o Senhor está também conosco. Nós precisamos acreditar nele, confiar mais no Senhor. E todos os obstáculos nós vamos vencer. Creia no Senhor. Confie no Senhor. Não importa o tamanho do seu problema. Saiba que Deus é maior. E Ele tem, com certeza, propósito para a sua vida. Então você precisa confiar no Senhor, para que Ele possa agir em seu favor. Amém? Que Deus possa grandemente abençoar a sua vida, e seja qual for o problema que você esteja passando, saiba que o Senhor o fará passar, atravessar o seu Jordão e vencer. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado. Como diz a tua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor continua nos ajudando. Que aprendamos, ó Deus, a dar o nosso passo de fé. Que aprendamos, Senhor, a olharmos com os nossos olhos fixos em Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, ó Deus, trabalhar, agir, certos de que o Senhor virá com a sua bênção sobre nossas vidas. Faz-nos atravessar, ó Deus, os obstáculos, as barreiras, o Jordão que muitas vezes se coloca na nossa frente. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E através da tua graça e do teu amor, faz-nos, ó Deus, vencer toda e qualquer barreira. Em nome de Jesus, nós oramos com ações de graças. Amém. Muito obrigado a todos e que tenhamos uma noite abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.